Ok? Estamos começando a gravação da nossa última aula relacionada ao tema do terceiro setor. Quando nós falamos em serviços públicos, então, falamos então em aqueles que são intermediários da execução de certas atividades que são consideradas importantes para a coletividade, mas não são realizadas diretamente pelo Estado. Portanto, nós vamos falar, então, agora no chamado terceiro setor, né, que, como eu vou fazer a definição, embora não exista uma definição precisa, né, do que seja esse terceiro setor, a maioria dos doutrinadores, ela entende que se trata de um conjunto de entidades privadas, sem fins lucrativos. Um momentinho que eu vou acionar aqui, eu vou passar um pouquinho na definição. Entende que se trata de um conjunto de entidades privadas sem fins lucrativos que prestam serviços de interesse público, razão pela qual são conhecidos como entes de cooperação ou entidades paraestatais. Então, de acordo com Paulo Modesto, que é um doutrinador administrativista brasileiro, terceiro setor é um conjunto de pessoas jurídicas privadas de fins públicos sem a finalidade lucrativa, constituídas voluntariamente por particulares, que são auxiliares do Estado na realização das atividades de um conteúdo social relevante e que vão investir em obras sociais. Esse terceiro setor, observem, ele não deve ser confundido com o setor terciário, que é uma expressão utilizada das ciências econômicas, que é um setor de serviços da economia, porém, esse setor terciário com fins lucrativos, tá? O que difere do terceiro setor. O conceito de terceiro setor inclui um amplo rol de instituições filantrópicas que são dedicadas, então, à prestação de serviços nas áreas da saúde, da educação, bem-estar social, compreendendo também algumas organizações, vocês vão ouvir falar muito dessa expressão, organização social, organização da sociedade civil de interesse público. Então, organizações voltadas para a defesa de alguns grupos específicos da população, como mulheres, negros, povos indígenas, proteção ao meio ambiente, promoção do esporte, cultura, lazer, englobando, então, assim, algumas experiências de trabalho voluntário, né, pelas quais os cidadãos que se habilitam, né, a fazer esse trabalho, eles vão, assim, expressar a sua solidariedade mediante a doação do tempo, trabalho, talento para as causas sociais. O terceiro setor, ele vai se colocar, então, ao lado do Estado. É importante a gente frisar que esses entes, eles atuam ao lado do Estado na busca de soluções para os problemas sociais e sempre em prol do bem comum, apesar de eles não integrarem a administração direta nem indireta. Vejam, não integram a administração direta nem indireta, ok? São atividades não governamentais. O terceiro setor faz parte da atividade não governamental. Pode-se dizer, nesse sentido, que o terceiro setor é um conjunto de atividades da sociedade civil que não se enquadram na categoria das atividades do Estado, ou seja, são atividades não governamentais que são realizadas em prol da coletividade. Em contraposição, temos o primeiro setor. Aí nós vamos fazer um distanciamento entre o primeiro setor, segundo setor e o terceiro setor. O que é o primeiro setor? O primeiro setor, ele é representado, então, pelos entes da administração pública, que realizam os serviços públicos ou as atividades típicas do Estado, os serviços públicos que nós falamos na aula anterior. Então, o primeiro setor é o próprio poder público em ação, agindo diretamente na realização dos serviços públicos. O segundo setor,
ele é representado, então, pelo setor privado, que, por sua vez, compõe-se das empresas privadas que produzem bens e serviços, mas com a característica que se distingue do terceiro setor, que é o fim lucrativo. Portanto, o segundo setor, o realce é para o fim lucrativo, ok? Essas entidades do terceiro setor, o terceiro setor, são entidades regidas pelo Código Civil, tá? O Código Civil de 2002, que é o código vigente, a Lei 10.406 de 2002, e juridicamente, essas entidades que fazem parte do terceiro setor, elas são constituídas, em regra, sob a forma de associações e fundações. São em duas formas, associações ou fundações. Embora essas associações ou fundações, elas sejam genericamente denominadas de ONGs, ou seja, organizações não governamentais. Vou passar o slide. Estão acompanhando? Tudo ok? Sim, professora. Ok? Tudo ok, sim. Professora, Diga. esse terceiro setor, ele é constituído, né? Aí ele recebe algum tipo de verba pública para se manter, certo? Sim, sim, sim. Como Nós vamos como- até chegar, nós vamos falar como é que o Estado incentiva esse terceiro setor, tá? Recebendo as verbas públicas, ok? E qual é a forma jurídica que se estabelece entre o Estado e o ente privado para que ele receba? Que tipo de relação jurídica? Se é um contrato de gestão, se é um termo de parceria, conforme a qualificação da entidade privada que se caracteriza como terceiro setor. Ok, Jobson? Ok, obrigado. Ok? Então, essas ONGs, vejam bem, a gente ouve muito falar de ONG, não é, Jobson? Não é, Andrei? Não é, Ana Clara? A gente ouve muito falar. Acerca dessas ONGs, cabe a gente relatar, informar, que essa expressão, ela foi usada pela primeira vez, ela é uma expressão antiga, foi usada em 1959 pela ONU, a Organização das Nações Unidas, no sentido de designar toda organização da sociedade civil que não estivesse vinculada a algum governo. Vejam, toda organização da sociedade civil que não estivesse vinculada ao governo. Entretanto, essa denominação ONG, ela não indica uma estrutura legal específica, né? Ela se trata de pessoas jurídicas de direito privado, de natureza jurídica igual às demais entidades que compõem o terceiro setor, ou seja, igual às associações, às fundações privadas. O que distingue as ONGs, né, dessas outras, entre outras características, a ONG, ela tem uma tônica, né, de preocupação com o exercício da cidadania, com a militância, com o ativismo, a resistência, a capacidade de mobilização em relação a dados e interesses em prol de questões ligadas aos direitos fundamentais, aos direitos sociais, ao meio ambiente, aos direitos humanos, às minorias, como, por exemplo, a ONG que trabalha em prol dos portadores de HIV, em prol das mulheres discriminadas, aos negros, crianças obrigadas a trabalhar, o trabalho escravo, enfim. Então, essas ONGs, elas têm como característica o não compactuamento, ou seja, a não se estabelecendo uma relação com a burocracia do Estado, mas se realçando uma questão social e um compromisso com o resgate de valores humanos. Essa, teoricamente, né, é a noção em relação às ONGs. Elas nem sempre, porém, nós sabemos, as ONGs nem sempre são bem vistas pelos governos e pelas classes dominantes, né, que têm em conta que elas são concorrentes na disputa de financiamentos para projetos sociais. Ainda mais quando
como se sabe, né, a sua eficácia e a sua eficiência na promoção do bem-estar social são bastante superiores às do poder público em alguns setores, né, em que o Estado não consegue alcançar. Então, isso, por exemplo, as ONGs ambientais, e que interferem, que postulam, que reivindicam, que se manifestam, e esse tipo de movimentação chega a incomodar os poderes públicos, não é, a respeito da sua eficácia ou eficiência. Enfim, essa maneira escandalosa, né, com que algumas ONGs agem e cobram as providências governamentais é frequentemente sentida pelos governos que não dão o valor que elas têm, né, como uma ameaça à segurança, à estabilidade econômica, né? Mas isso é uma questão de postura política dos governos, porque as ONGs têm grande influência, grande importância do ponto de vista do fortalecimento de certos direitos fundamentais, ok? Então, essas entidades, elas prestam serviços de interesse coletivo, né, de utilidade pública, ensejando o apoio do Estado por meio de uma vasta gama de benefícios fiscais, entre os quais se destaca uma imunidade consagrada no artigo 150, inciso 6º, letra C da Constituição, que eu vou ler para vocês neste momento. Se tiverem a Constituição, podem acompanhar, artigo 150, inciso 6º, letra C, que dispõe: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e municípios, sexto, instituir impostos sobre letra C, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Pois bem, então esse dispositivo ele vai vedar a incidência de impostos federais, estaduais, municipais sobre o patrimônio, a renda, os serviços dos partidos políticos, inclusive as suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições de educação e assistência social, desde que, os termos do dispositivo, que elas não tenham fins lucrativos. E desde que esses impostos estejam relacionados às atividades essenciais dessas entidades e que sejam atendidas, evidentemente, às exigências da lei. Nesse contexto, essas ONGs podem ser contempladas com título de utilidade pública, com certificado de entidades de fins filantrópicos, ou ainda ser qualificadas como organização social ou organização da sociedade civil de interesse público, ok? Em que há leis que regem essas organizações, tanto a organização social como a organização da sociedade civil de interesse público. Adiante nos nossos slides, quais são as diferenças jurídicas relevantes entre associações e fundações que nesse momento se tornam importantes? A associação. A associação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, né, que se forma pela reunião de pessoas em prol ou ao redor de um interesse comum, de um objetivo comum, uma reunião de pessoas. A renda proveniente das atividades da fundação, da associação, né, desculpem, deve ser revertida para os seus objetivos estatutários. Ok. A fundação é uma pessoa jurídica também de direito privado, também sem fins lucrativos, mas que se forma a partir de um patrimônio, que é alocado pelo seu instituidor, por meio de uma escritura pública ou de um testamento, para servir a um objetivo específico voltado a causas de interesses públicos no termo do Código Civil. Pois bem, então, fundações
fundações. No que se refere às fundações, nesse momento é importante ressaltar que a lei 13.000, eu tenho a lei anotada aqui, 13.151, de 28 de julho de 2015, ela promoveu importantes alterações na disciplina jurídica das fundações. Então, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 62 do Código Civil, com a redação dada por esta lei, a Lei 13.151 de 2015, a fundação somente poderá constituir-se para fins de... Então, veja bem, há uma imposição da lei com relação ao objeto da fundação. Assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico. Educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistema de gestão, produção, divulgação de informação, conhecimento técnico e científico, e promoção da ética, da cidadania, da democracia, dos direitos humanos. Veja o rol, né? Promoção da ética, cidadania, democracia, tem um rol alargado aí. Atividades religiosas. Então, essa lei, a Lei 13.151 de 2015, ela veio dar nova redação ao parágrafo 66, já dissemos, né, do Código Civil de 2002, retirando a competência do Ministério Público Federal de velar pelas fundações localizadas no Distrito Federal ou seus territórios, e em territórios, atribuindo a competência ao Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. Por fim, essa lei também, ela deu nova redação ao Código Civil para dispor que eventuais alterações do Estatuto da Fundação tenham que ser aprovadas pelo Ministério Público no prazo de 45 dias, né, da sua Constituição, fim do qual, se o Ministério Público não aprovar, o juiz poderá supri-la. Isso apenas a título de informação em relação às fundações, que ainda voltaremos a falar. Como essas entidades vão ser controladas pela administração? Qual vai ser a forma de controle? Então, haverá o controle pela administração e pelos tribunais de contas. Onde houver recursos públicos, sabemos, haverá o controle do recurso onde ele estiver. Observe-se que essas entidades, por exercerem atividades de interesse social e coletivo, elas recebem recursos e ajuda do Estado, Robson. Como você perguntou, a título de incentivo fiscal e fomento, desde que elas preencham requisitos estabelecidos na lei específica. Fomentar é incentivar, não é? Então, por receberem os recursos públicos, esse terceiro setor sujeita-se ao controle da administração pública e dos tribunais de contas nos termos dos artigos 70, 71 da Constituição Federal, onde está previsto o controle externo e interno da administração pública. Além disso, porque elas atuam ao lado do Estado, elas têm um regime, elas sofrem, digamos assim, tecnicamente, uma derrogação parcial do seu regime jurídico, que é predominante privado, em face de regras de direito público. Ou seja, olha, o controle é uma regra pública. Portanto, há uma derrogação parcial do regime jurídico eminentemente privado, que é peculiar e é predominante em relação ao terceiro setor, para aplicar algumas regras de direito público. Que entidades integram o terceiro setor? São exemplos de entidades que integram o terceiro setor: os serviços sociais autônomos, chamado Sistema S, as organizações sociais, as fundações ou entidades de apoio e
as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. Então, vou repetir. São exemplos de entidades que integram o terceiro setor. Os serviços sociais autônomos, as organizações sociais, as fundações ou entidades de apoio e as organizações da sociedade civil de interesse público. O que são esses serviços sociais autônomos? Vejam aí no slide que nós fazemos referência ao SESI, SENAI, SENAC, SENAR, SEST, SEBRAE, SESC, que são as entidades que compõem o chamado Sistema S. O que são esses serviços sociais autônomos? São entidades instituídas por lei, com personalidade jurídica de direito privado, que prestam assistência ou ensino, não é, a certas categorias profissionais ou sociais e são mantidas por contribuições parafiscais instituídas pela União. Quais são os exemplos? Quais são... Desculpa, o celular aqui falou um pouquinho. Desculpe. Quais são os exemplos dessas entidades? SESI, Serviço Social da Indústria, o SESC, Serviço Social do Comércio, SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria, o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SENAR, o SEST, SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e outros. Agora, nós vamos falar um pouco das chamadas organizações sociais, que é uma das entidades desse nosso tema do terceiro setor. O que são essas organizações sociais? As organizações sociais, elas são entidades privadas, sem fins lucrativos, que vão atuar nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção, preservação ambiental, cultura, saúde. Essas entidades, essas organizações sociais, elas estão disciplinadas por uma lei, que é a Lei 9.637, de 98, que dispõe sobre a exigência da habilitação. Vejam bem, a expressão habilitação de tais entidades perante a administração pública, a fim de que elas obtenham a qualificação de organizações sociais. Elas precisam ser qualificadas. É como se fosse uma chancela, um selo, que é concedido por ato administrativo discricionário do poder público, desde que atendidos os requisitos previstos na lei. Esta lei 9.637 de 98. Essas organizações sociais, então, elas vão ser incentivadas pelo poder público e elas vão celebrar aqui a forma de liame, o liame, a relação jurídica estabelecida com o poder público. Elas vão celebrar um contrato de gestão com o poder público, assim nominado na própria Constituição, para receber recursos financeiros. Tanto recursos financeiros, como permissão de usar bens públicos, como a possibilidade de obter a prestação de serviços de servidores públicos por meio de cessão de servidores, cujo ônus fica para o Estado. Ok? E as fundações de apoio, o que são? Nós sabemos que na própria Universidade Federal do Pará há uma fundação de apoio, né? E o que é a fundação de apoio? A fundação de apoio é uma pessoa jurídica também de direito privado, também sem fins lucrativos, instituída na forma de fundação, né? E ela, como objeto, ela vai exercer atividade social relacionada à ciência, à pesquisa, à saúde, à educação. Normalmente, essas fundações de apoio, elas vão exercer essa atividade
junto a hospitais públicos, a universidades públicas, e o vínculo com o poder público, ele vai se manifestar ou sob a forma jurídica de convênio ou de contrato, ok? Essas entidades, elas estão previstas em lei, claro, a Lei 8.958 de 94, que é regulamentada pelo Decreto 7.423 de 2010, né, que permite que as instituições federais de ensino superior, as IFES, né, possam contratar com dispensa de licitação, vejam, dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso 13 da Lei Geral das Licitações, a Lei 8.666 de 93, vai contratar, então, com essas fundações, que são instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico, capacitação, estímulo à inovação, e elas são constituídas, em regra, como fundações de direito privado, tá? Mas elas podem ser instituídas também sob a forma de associação, ok? Então, esse é um esclarecimento a respeito dessas fundações de apoio. E o que são as OCIPs? Tá? Organizações da sociedade civil de interesse público. Um outro tipo, né, de entidade desse terceiro setor. As organizações da sociedade civil de interesse público, elas também são pessoas jurídicas de direito privado, também sem fins lucrativos. A lei instituidora é a Lei 9.790, de 1999. Essas entidades, elas vão se destinar à prestação de serviços sociais não exclusivos do Estado, tá? Como é o caso da educação, né? Como é o caso da saúde, recebendo incentivos e devendo ser fiscalizadas pelo Estado. Elas estabelecem uma relação jurídica, ou esse vínculo, por meio de um termo de parceria, que é assim dito pela lei. Na OS, é o contrato de gestão. Na OCIP, é o chamado termo de parceria, que vai ser, então, um instrumento jurídico que vai disciplinar o seu vínculo com o poder público e vai estabelecer a sua qualificação. De acordo com o artigo 3º desta lei, a Lei 9.790 de 1999, as OCIPs, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, podem atuar, dentre outras, nas seguintes áreas: assistência social, cultura, promoção ao patrimônio histórico, meio ambiente, educação, saúde, desenvolvimento econômico e social, no combate à fome e à pobreza. É importante destacar que, recentemente, há uma lei, não tão recente, mas que é a mais recente, a Lei 13.019 de 2014, que instituiu normas gerais para parcerias voluntárias entre o poder público, não é, e as entidades privadas, envolvendo ou não transferência de recursos financeiros, ok? Para as autarquias, fundações, empresas públicas, privadas, para a consecução de finalidades de interesse público. E essa lei definiu diretrizes para a política de fomento, de incentivo e colaboração com as organizações da sociedade civil, instituindo uma espécie de vínculo jurídico denominado de termo de colaboração e termo de fomento. A partir de agora, então, nós vamos fazer alguns questionamentos para fazer mais, digamos, para esclarecer melhor, para dar mais ênfase a isso tudo que nós estamos falando até agora, para ficar mais claro o que nós estamos tentando aprender. Então, em primeiro lugar, o que é o terceiro setor?
Posso continuar, Andrei? Posso continuar, Jovison? Posso continuar, Ana Clara, que eu acho que somos nós. Pode ser, professora, tá tranquilo. Ok. Então, o que vocês estão entendendo até agora? Tranquilamente. Parece ser bem fácil o assunto. Isso. Então, o que é o terceiro setor? Então, vamos tentar fazer um apanhado, um resumo, condensar essas informações. É um nome que se adotou para designar as instituições que não fazem parte do Estado nem do mercado. Nem estão no Estado, nem estão no mercado. Por não pertencerem ao setor público e nem ao setor privado, estão num terceiro setor, que vai corresponder, então, assim, a um campo da sociedade civil organizada. Ok? Nem é mercado, nem é Estado, é sociedade civil, que se organiza sob a forma de entidades para poder trabalhar em prol de um interesse coletivo. Embora esse termo não seja utilizado na nossa legislação, pode-se dizer que integram, né, o terceiro setor as pessoas jurídicas de direito privado que não possuem uma finalidade lucrativa e, além disso, são entidades que vão exercer uma atividade de interesse social, ou seja, elas vão trabalhar em causas humanitárias, prestando serviços filantrópicos ou realizando atividades que vão promover a cidadania e a inclusão social. Ok? Segunda questão. Quais são as espécies das entidades que compõem esse terceiro setor? E quais são as diferenças entre elas? Então, que entidades são essas? O terceiro setor, então, conforme já dissemos, ele é composto por pessoas jurídicas de direito privado que não possuem a finalidade lucrativa e exercem atividades de interesse social. Ressalte-se, a gente tem que dar ênfase que todas elas podem, evidentemente, gerar lucros no exercício de suas atividades, desde que esse não seja o seu objetivo principal. Elas podem gerar excedentes econômicos, mas esse não é o seu objetivo. Diferentemente de uma empresa que distribui lucro entre os sócios, essas entidades do terceiro setor precisam reaplicar os lucros nas suas atividades. Não quer dizer que elas não vão ter lucros, em alguns, de alguma forma, mas elas precisam reaplicar nos objetivos sociais, ou seja, os lucros vão servir para o fortalecimento dos objetivos sociais da entidade. Pois bem, há 4 formas jurídicas capazes de atender a esse perfil. Quais são essas entidades? As cooperativas, as organizações religiosas, as associações, as fundações privadas, elas podem, né, elas podem compor esse terceiro setor. As cooperativas e organizações, um minutinho para girar o slide. Não, ainda continuamos aqui. As cooperativas e organizações religiosas, elas somente podem ser consideradas pertencentes ao terceiro setor quando elas desenvolverem atividades de interesse social, mais amplo, portanto. Isto é, quando a sua atuação gerar benefícios não só para os membros da cooperativa ou das organizações religiosas, mas para um público muito mais amplo do que os próprios membros da sociedade. É o caso, por exemplo, das cooperativas que trabalham em projetos de economia solidária, né? Pois bem, e as associações? A associação é um grupo de pessoas que tem como objetivo, que tem objetivos comuns. Qualquer objetivo que não seja de caráter mercadológico, a exemplo da associação de moradores de bairro, categorias profissionais ou torcedores de time, pode ser uma associação. Qualquer uma que não tenha o caráter mercadológico. Nem todas as associações vão pertencer ao terceiro setor, mas apenas aquelas cuja finalidade visa atender interesses da sociedade, perseguir objetivos que
vão além dos objetivos dos próprios associados, ok? Por exemplo, as APAES, né? Elas prestam atendimento a pessoas com deficiência. Elas prestam não só para aqueles que se filiam, mas a toda a sociedade. Adiante. E as fundações? As fundações, elas são caracterizadas não pela reunião, eu ainda não passei do slide, tá? Por isso que voltei. As fundações, elas são caracterizadas não pela reunião de pessoas, isso vocês já devem ter estudado no direito civil, mas pela existência de um patrimônio que vai ser comprometido com a realização de um objetivo, tá? Enquanto as associações, elas são criadas para qualquer objetivo lícito, desde que não seja mercadológico, as fundações, de acordo com o Código Civil, só podem ser criadas se visarem os objetivos indicados na lei, como é o caso da educação, a cultura, assistência social, a saúde, dentre outros. Portanto, o espectro, ou a abrangência das associações, de alguma certa forma, é bem maior do que das fundações. As fundações, elas recebem o acompanhamento contínuo do Ministério Público. Desde o seu nascimento, nós estamos falando em fundações privadas, né? Desde o seu nascimento e ao longo de toda a sua existência. Considerando que a fundação sempre será um conjunto de bens, patrimônio, né? O legislador entendeu importante que houvesse essa fiscalização permanente da atuação dos dirigentes, né? Que são as pessoas nomeadas para administrar os bens, a fim de que seja garantida que a finalidade social seja implementada, seja atendida sem desvirtuamentos, tá? Bom, antes de passar a outro slide, é preciso dizer que o termo ONG, né, a sigla para Organização Não Governamental, nunca foi referido na legislação brasileira. O termo consagrado em lei desde 2014 é OSC, que significa Organização da Sociedade Civil. Ou seja, a OSC, a ONG é uma OSC, é uma organização da sociedade civil. Uma outra questão. Qual é a legislação que regulamenta as atividades do terceiro setor? No primeiro plano, existem regras e princípios constitucionais, claro, que são aplicados a todo o terceiro setor devido ao caráter social da atividade. Então, todos os princípios da administração pública são aplicados na medida em que elas vão receber recursos públicos. Essas entidades, elas devem ter uma conduta eticamente responsável, né, que abrange deveres, por exemplo, de utilizar os recursos estritamente para o alcance das finalidades que elas declaram possuir nos seus estatutos. Elas devem atuar de maneira pública e transparente, a publicidade, a transparência, também é uma questão ética. Elas devem observar critérios imparciais, não discriminatórios, a fim de atender ao princípio da igualdade, né, na determinação dos beneficiários da sua área de atuação, ok? Existem também normas que vão disciplinar a criação, o funcionamento, a extinção de cada modalidade de pessoa jurídica, né? As fundações, elas estão amparadas pelo Código Civil, enfim. Um requisito para a criação dessas entidades, e é um requisito jurídico, é a elaboração do Estatuto Social, que é o documento no qual os instituidores declaram quais são as finalidades específicas da pessoa jurídica, o lugar onde ela vai atuar, os órgãos administrativos internos, de que forma os membros são eleitos e outros aspectos, aspectos de contratação. Então, o Estatuto Social, que é aquele que dá personalidade jurídica à entidade, ele vai ter a força de lei para a entidade, né? E esse acesso ao Estatuto deve ser disponibilizado amplamente, tá? Pelo princípio da transparência. Quando há recebimento de recursos públicos ou outro tipo de parceria com o Estado, que se dará por meio de um convênio, de um contrato,
Além das regras já mencionadas, né, também serão aplicadas outras normas especiais, né, dependendo do tipo de parceria firmada. Ok? Então, essa seria um esboço dessas normas. Quais são os principais benefícios trazidos pelo terceiro setor à sociedade? O terceiro setor ele vai atuar de uma maneira mais próxima à sociedade, de modo a induzir, né, e complementar a execução de algumas políticas públicas, né, e vai chamar atenção para uma necessidade de intervenção estatal em algumas áreas e também vai oferecer alguns bens e serviços que vão atender a algumas necessidades sensíveis da população e que o Estado não é capaz de suprir integralmente e que o mercado não faz, né? Especialmente nos pequenos municípios, onde as limitações orçamentárias são assim prementes, são escassas, a única via de acesso à população a determinados direitos se dá por meio de uma atuação de uma organização social, né? Por exemplo, as casas de acolhimento de idosos, as APAES, que atendem as pessoas com deficiência, as comunidades terapêuticas, que atendem pessoas com transtornos, decorrentes de uso de drogas, etc. E assim, milhares, poderíamos citar inúmeros exemplos. Outro benefício trazido pelo terceiro setor à sociedade é o fato de que elas têm uma certa autonomia em relação ao Estado. Isso possibilita, como elas não estão atreladas ao Estado, elas não fazem parte, né, nem da administração direta, nem da administração indireta, isso possibilita que elas fiscalizem a atuação dos governos e influenciem nas agendas políticas com algumas ferramentas dadas ao cidadão comum, tá? Isso em prol da consolidação da democracia é muito importante. Essa autonomia que elas têm em relação ao Estado possibilita também que elas exerçam suas atividades e prestem serviços, né, observando outras metodologias de trabalho que não são atreladas àquela estrutura, à burocracia estatal. Tá? Então, elas escolhem algumas formas de prestar o trabalho. Um aspecto que pode contribuir para novas soluções, para ampliação de alternativas disponíveis para a resolução de um dado problema social. Por fim, um outro benefício é que, como um setor produtivo, essas organizações sociais, elas geram empregos, né? Elas colocam bens e serviços em circulação, então elas também fomentam a economia. Ou seja, elas também têm a sua participação na economia, a participação na composição do PIB, né? Ou seja, elas têm a participação de incentivar a coletividade também no trabalho e na prestação de serviços. Uma quinta indagação. Até aí, Jobson, Andrei, como é que está? Tranquilo, professora. Tranquilo? Tá, então, estamos próximos a terminar, tá? Quais são os principais fatores para uma atuação aperfeiçoada do setor público no Brasil? Como se pode aperfeiçoar, né, o setor público? Uma atuação aperfeiçoada, ela vai depender de que os dirigentes, né, dessas entidades e os próprios empregados, eles garantam um ambiente de uma ambiência ética e respeito às normas, não é claro. É fundamental que haja, nesse sentido, uma responsabilidade ética, uma atuação séria, uma atuação comprometida, que se expressa, claro, por exemplo, na garantia de que os recursos públicos angariados por essas entidades sejam empregados de maneira correta, de maneira regular, de maneira eficiente, né? E que as decisões sejam transparentes, né?
que os resultados sejam avaliados, apresentados publicamente. Os próprios cidadãos, todos nós, podemos estimular esse processo. Alguém está querendo entrar? Só um minuto. Os próprios cidadãos, eles podem estimular esse processo de aperfeiçoamento, exercendo controle, né? Claro que esteja no alcance. De que forma? Cobrando a transparência na atuação das entidades que lhes são mais próximas, aquelas que eles fazem parte, contribuindo com as entidades para que elas possam ter esse rigor na prestação das suas finalidades. Da mesma forma, né, essa verificação também deve ser feito pelo Estado, o controle, o fomento também deve ser exercido pelo Estado e pelo mercado. Apenas a título de ilustração, eu quero destacar uma ferramenta que a gente pode encontrar, é uma plataforma virtual, que se denomina Mapa das Organizações da Sociedade Civil, que é uma plataforma virtual, de transparência pública, que contém dados das organizações sociais da sociedade civil de todo o Brasil. Tá? Então, há um instituto, né, o Instituto de Desenvolvimento de Investimento Social, que realiza uma campanha para aprimorar os dados constantes nessa plataforma, né, estimulando a cultura da doação, né, para a sociedade, e é uma ferramenta que pode propiciar a todo cidadão que saiba quais são as entidades atuantes ao seu redor e quais as finalidades, né? Também há um cadastro das entidades privadas sem fins lucrativos, impedidas, há um cadastro que permite ao cidadão conferir quais são essas organizações sociais que estão impedidas, por exemplo, de contratar com o poder público devido à existência de irregularidades que elas não sanam, que elas não satisfazem, que elas não cumprem com seus compromissos, né, em parcerias anteriores. Então, o cidadão que pretender realizar doações, trabalhos voluntários para essas entidades, pode se utilizar dessas ferramentas para buscar saber se essas entidades elas possuem históricos de irregularidade na gestão de recursos públicos, ok? Próxima questão. O Estado incentiva o terceiro setor? Veja aí, Robson, a questão que você colocou. Sim, o Estado ele vai incentivar o terceiro setor, porque ele admite que a atuação do terceiro setor é indispensável, né? A forma de incentivo que abrange o maior número de entidades está no campo tributário, né? Então, conforme nós vimos anteriormente, a Constituição prevê algumas imunidades e o Poder Legislativo, ou seja, por lei, pode ser também autorizada isenções, ok? Além disso, o Estado também, fora as imunidades e isenções, o Estado também pode firmar parcerias com algumas entidades para repassar recursos ou outras formas de colaboração. Nesse caso, existem disciplinas normativas quanto às regras que devem ser seguidas, tanto pela administração pública como para essas entidades. Então, nós podemos observar nesse aspecto uma lei, que é a lei número 13.019 de 2014, que estabelece essas regras em relação a essas parcerias do terceiro setor para com o setor público. Ainda uma última questão. Quais são as qualificações dadas às entidades do terceiro setor? Nós estamos aqui já a 2 slides do fim. Quais são as qualificações dadas às entidades do terceiro setor? Existem 2 qualificações que o Estado pode outorgar às entidades do terceiro setor, com o fim de quê? De autorizar a celebrar parcerias regidas pelas respectivas leis, tá?
a lei das OS, a lei das OCIPs. São qualificações as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público. São qualificações que são dadas às associações ou fundações privadas com o fim de que elas celebrem parcerias com o poder público. Então, para serem qualificadas como OCIPs, né, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, elas devem ser constituídas e se encontrar em funcionamento regular há, no mínimo, 3 anos, no termos da lei, e seus objetivos sociais e as normas estatutárias devem atender aos requisitos instituídos pela lei, que rege, né, as OCIPs, que é a Lei Federal 9.790, de 1999. Com relação às OS, as organizações sociais, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, elas devem empreender atividades dirigidas ao ensino, a um campo específico dado pela lei, é o ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, saúde, de acordo com a Lei 9.637 de 1998, que regulamenta as organizações sociais. Pois bem, a diferença elementar entre esses 2 tipos de qualificações se encontra na possibilidade da delegação. Para as organizações sociais, é dada a prerrogativa de receber uma delegação de um serviço público de natureza social. Em contrapartida, para as OCIPs, somente é permitido executar serviços não exclusivos do poder público, com incentivo e fiscalização do poder público. Tá? Vamos à próxima questão. Quais são, aqui nós já estamos no penúltimo slide. Quais podem ser as penalidades sofridas pelas entidades do terceiro setor, caso elas descumpram a legislação? Se essas entidades causarem danos indevidos, né, a terceiro, o prejudicado, ele pode promover ação judicial em face da pessoa jurídica para pleitear a reparação dos prejuízos. Nesse caso, pode incidir até a aplicação do artigo 37, parágrafo 6º, porque elas podem ser imputadas ou caracterizadas como pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de um serviço público ou que agem em nome do poder público. Quando os administradores dessas entidades privadas forem responsáveis pelos danos causados a terceiros, ou a própria entidade, né, causando prejuízo de ordem financeira, de ordem a prejudicar a aplicação da verba pública, os dirigentes podem vir a ser responsabilizados administrativa, civilmente e, quando couber, penalmente. Ok? Então, incidirão as 3 responsabilidades em relação aos seus dirigentes. Administrativamente, a administração pública, aquela que repassou o recurso, aquela que estabeleceu a parceria, aquela que firmou o convênio, o contrato, ela pode aplicar a pena de afastamento e inelegibilidade do dirigente, seja judicialmente ou seja por previsão estatutária. Em casos mais extremos, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, né, poderá propor ação para requerer a extinção da pessoa jurídica. E, obviamente, em respeito ao princípio democrático, qualquer cidadão que tomar conhecimento de irregularidades praticadas pelos representantes legais dessas entidades pode denunciar o fato ao Ministério Público, né? Mais especificamente às promotorias de justiça com atuação na matéria de fundações e de terceiro setor, que a gente pode, em alguns
em algumas comarcas podem encontrar, que apurarão os fatos com o objetivo de tutelar o interesse social para a correta atuação dessas entidades do terceiro setor. E, então, nós vimos, então, a importância, não é, dessas entidades do terceiro setor no que diz respeito à consecução, no que diz respeito à realização das atividades públicas. Nesse momento, eu vou interromper, então, a nossa gravação, né, para que a gente possa dar continuidade a alguns avisos de ordem prática